Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Esmeralda. É uma bolsa super elegante que está fazendo o maior sucesso por aqui. Eu trouxe a versão em barbante a pedido de vocês, né? Vocês sempre me pedem para trazer bolsas em barbante e eu decidi trazer a bolsa Esmeralda em barbante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula nova que posto por aqui. E já aproveita também e deixa aqui o seu hype, é de graça e ajuda muito o nosso canal a crescer. Para confeccionar a nossa bolsa Esmeralda, eu vou utilizar 1 kg de barbante, número 8, na cor azul. Esta quantidade que estou mostrando no vídeo é a quantidade que sobrou ao finalizar a bolsa. Agulha 4 milímetros. Botão imantado de 18 milímetros. Agulha e linha para a costura do botão. Uma etiqueta personalizada com a logo de vocês. Tesoura e cola de silicone para os arremates. Vou dar início pelas correntinhas. Já conto meu nozinho corrediço como a minha primeira correntinha. Faço um total de 16 correntinhas. Feitas minhas 16 correntinhas, eu viro elas do lado avesso e trabalho nessas alcinhas que se forma do lado avesso. Pulo a primeira alcinha, venho na segunda, faço um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha. Vou ficar com um total de 15 pontos baixos da minha primeira carreira. Estou fazendo o meu último ponto baixo aqui, ó, na minha última correntinha, ficando com 15 pontos na carreira. Faço a correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 15 pontos nesta segunda carreira também. Então, vou colocando um pontinho para cada ponto de base. Faço meu último ponto da minha segunda carreira, faço correntinha, viro o trabalho e sigo para a terceira carreira, que também vai ser de ponto sobre ponto, tá? Coloco um ponto para cada ponto, ficando com 15 pontos baixos na terceira carreira também. Finalizei a minha terceira carreira, então fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto. Faço a minha correntinha e nesta quarta carreira nós vamos trabalhar aumentos. Pulo a correntinha, venho no meu primeiro ponto, ó. Vou fazer um ponto aqui neste primeiro ponto, faço mais um ponto, ficando com 2 pontos baixos no mesmo espaço. Trabalho ponto sobre ponto e vou deixar o último ponto para fazer o meu aumento. Colocamos um aumento no início e vamos colocar um no final também. Nossos aumentos sempre vão ocorrer desta forma. Cheguei no meu último ponto, eu vou colocar um aumento, 2 pontos baixos no mesmo espaço. E assim a gente finaliza a nossa quarta carreira, com um total de 17 pontos baixos. Prosseguimos para a carreira de número 5, pulo a correntinha, venho no meu primeiro ponto e esta carreira nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Não vai ter aumentos. Trabalho um pontinho para cada ponto de base, vou ficar com 17 pontos baixos na carreira.
Finalizei a minha quinta carreira de ponto sobre ponto, faço correntinha, viro para a sexta carreira. E esta sexta carreira também vai ser de ponto sobre ponto, tá? Vou ficar com 17 pontos baixos nesta carreira também. Finalizo a carreira de número 6, então a carreira de número 4 eu fiz com aumento no início e um no final. Carreira de número 5 e 6 de ponto sobre ponto. Agora eu prossigo para a carreira de número 7 e nesta carreira eu vou fazer um aumento no início e um aumento no final. Então, venho aqui, ó, coloco um aumento no primeiro ponto, faço ponto sobre ponto até me restar um ponto, onde eu vou colocar um aumento. Cheguei no meu último ponto, coloco um aumento, 2 pontos no mesmo espaço. E nesta carreira de número 7, ficamos com um total de 19 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira de número 8 e 9 de ponto sobre ponto, tá? Vou colocar um ponto para cada ponto e em cada carreira eu vou ficar com 19 pontos baixos. Finalizei a carreira de 8 e 9 com 19 pontos, tá? Fiquei com a mesma quantidade de pontos que a carreira de número 7, onde eu fiz os aumentos. Agora eu prossigo para a carreira de número 10, onde eu vou fazer um aumento no início e um aumento no final. Então, vamos prosseguir desta forma, fazendo uma carreira com um aumento no início, ponto sobre ponto e um aumento no final. Depois que fizer a carreira com os aumentos, vai fazer 2 carreiras sem aumento. Vamos intercalar uma carreira com aumento e 2 sem, ok? Então, vou prosseguir desta forma até a carreira de número 34. Vou adiantar aqui as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizada as minhas carreiras, fiz até a carreira de número 34. Então, vou passar aqui para vocês a quantidade de pontos que ficou em cada carreira de aumento, tá? Já que as carreiras que a gente fez ponto sobre ponto não vai alterar a quantidade de pontos, ok? Então, fiz aqui a carreira de número 10, que foi onde eu parei com vocês, né? Fiz um aumento no início, ponto sobre ponto e um aumento no final. Fiquei com 21 pontos. Carreira de número 11 e 12, fiquei com a mesma quantidade de pontos, porque foi ponto sobre ponto. Carreira de número 13, onde ocorreu os 2 aumentos, aumento no início, ponto sobre ponto, aumento no final, 23 pontos. 14 e 15, mesma quantidade de pontos. 16, um aumento no início, ponto sobre ponto, um aumento no final, 25 pontos baixos na carreira. 17 e 18, 25 pontos baixos. Carreira de número 19, um aumento no início, ponto sobre ponto, um aumento no final, 27 pontos. 20 e 21, 27 pontos também. Carreira de número 22, um aumento no início, ponto sobre ponto, um aumento no final, 29 pontos no total da carreira. E assim a gente foi até a carreira de número 34, tá? Ó, carreira de número 25, onde ocorreu os aumentos, 31 pontos. Carreira de número 28, onde ocorreu os aumentos, 33 pontos. Carreira de número 31, onde ocorreu os aumentos, 35 pontos. E a carreira de número 34, a última carreira com aumento, 37 pontos na carreira. Eu vou tirar as medidas desta parte para vocês verem o tamanho que está ficando. Ó, fiquei com 23 centímetros de altura. Aqui em cima, na nossa carreira de número 34, eu fiquei com 27 centímetros. E aqui embaixo, onde a gente iniciou o trabalho, eu fiquei com 12 centímetros. Agora, nós vamos dar continuidade, vamos para a carreira de número 35. E nesta carreira e nas demais carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto de base. E vamos prosseguir desta forma até a carreira de número 51, tá? Então, vou prosseguir fazendo as minhas carreiras, sempre colocando um ponto para cada ponto.
me mantendo com a mesma quantidade de pontos em cada carreira, né, que é 37 pontos. Vou marcar aqui esta primeira carreira para saber que foi onde eu iniciei a minha carreira, né, de ponto sobre ponto, tá? Então, marca aí de vocês, vai dar um total de 17 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer até a carreira de número 51. Finalizei as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ó, fiz um total de 17 carreiras, contando a partir desta carreira marcada, tá? Aqui a gente fez a carreira com aumento e aqui a gente já iniciou as carreiras de ponto sobre ponto, tá? Dá um total de 17 carreiras, fiz até a carreira de número 51 desta forma. Agora nós vamos prosseguir para a carreira de número 52, fazendo diminuições. Então, assim como a gente fez aqui no início, né, esse triângulo, a gente vai fazer também aqui para finalizar a nossa peça. Já fiz a minha correntinha, ó, vou pular ela, venho no primeiro ponto, vou puxar uma laçada e não vou fechar. Venho no próximo ponto, puxo outra laçada, fico com 3 laçadinhas, fecho as 3 tudo de uma vez, ó. E assim a gente faz uma diminuição aqui no início. Trabalho um ponto para cada ponto de base, até me restar 2 pontos, ó, para finalizar. Fiz os meus pontos sobre ponto, ó, me restou 2 pontos para finalizar a minha carreira, ó. Puxo uma laçadinha, não fecho, venho aqui no último ponto, puxo uma laçada, fico com 3 alcinhas na agulha, puxo o fio do meu novelo e fecho tudo de uma vez. Fizemos 2 diminuições na carreira de número 52. Agora eu prossigo para a carreira de número 53, fazendo ponto sobre ponto, tá? Nós vamos ficar com 35 pontos baixos nesta carreira e na carreira de número 54 também, tá? Nós vamos fazer ponto sobre ponto na carreira de número 54 também. Feita as minhas carreiras de número 53 e 54 de ponto sobre ponto, agora eu vou para a carreira de número 55, fazendo diminuição aqui no início e diminuição no final. Então, venho aqui no meu primeiro ponto, puxo uma alcinha, não fecho, venho no segundo, puxo uma alcinha, agora fecho tudo de uma vez. Trabalho ponto sobre ponto até me restar 2 pontos para finalizar a minha carreira. Assim como a gente fez nas carreiras de aumentos, nós vamos fazer nas carreiras de diminuições, tá? Ó, carreira de número 55, que é essa que eu estou fazendo com vocês, eu vou fazer uma diminuição no início, né? Ponto sobre ponto, uma diminuição no final. Vou ficar com 33 pontos na carreira. Carreira de número 56 e 57, ponto sobre ponto nas 2 carreiras. Carreiras de número 58, diminuição no início, ponto sobre ponto, diminuição no final. Vou ficar com 31 pontos. Carreira de número 59 e 60, 31 pontos nas 2 carreiras. 61 diminuições, né? 29 pontos. 62 e 63, a mesma quantidade. Carreira de número 64, diminuições, 27 pontos. E assim a gente vai prosseguir com as diminuições até a carreira de número 82, tá? Onde a gente vai voltar a ter 15 pontos. Vocês podem printar estas informações, né, principalmente da quantidade de pontos que vai ficar em cada carreira, para vocês conferirem aí no trabalho de vocês. Finalizada as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 82 com as minhas diminuições. Agora eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Assim como a gente fez aqui no início. A gente fez 3 carreiras de 15 pontos, nós vamos finalizar com 3 carreiras com 15 pontos também, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreira de número 83, 84 e 85 de ponto sobre ponto. Finalizada as minhas carreiras, eu vou tirar a medida aqui da base para vocês verem o tamanho que está ficando, ó.
ela está bem extensa, então vou medir aqui de uma ponta a outra. Fiquei com 58 centímetros aqui de largura, ok? Agora nós vamos dar continuidade com o acabamento aqui nas laterais da nossa base. Ó, eu não corto o fio, já aproveito para fazer o acabamento aqui das laterais, tá? Vou vir aqui na minha última carreira que eu fiz, vou colocar um ponto baixo. Eu vou colocar um ponto baixo para cada carreira aqui da minha base, ó. Venho na próxima carreira, coloco um ponto baixo aqui na lateral da carreira, tá? Ó, venho na próxima, coloco um ponto baixo. E assim a gente vai seguir colocando um ponto baixo para cada carreira aqui, ó, para cada lateral da carreira, até ficar com 85 pontos, tá? Eu vou marcar aqui este primeiro ponto. Vocês marcam aí o de vocês também. Vou fazer até obter 85 pontos, que é a quantidade de carreiras que a gente fez aqui na base, ok? Vai colocando um pontinho para cada carreira. Feitos os meus pontos, fiz até aqui a outra ponta, que deu 85 pontos. Eu vou marcar este ponto e vou subir um total de 70 correntinhas, tá? Aqui já é a nossa alça. Se vocês quiserem fazer um pouco menor, é só diminuir a quantidade de correntinhas. Feitas as minhas 70 correntinhas, eu vou ajeitar elas pra gente não prender elas torcidas. Vou vir aqui, ó, na minha outra ponta, vou vir na carreira, ó, e colocar um ponto baixo. Vou colocar um ponto baixo para cada carreira, igual a gente fez ali na outra lateral. Tá? Vou colocando um ponto baixo aqui em cada lateral de cada carreira. Vou ficar com 85 pontos baixos também nesta outra lateral. Feitos meus 85 pontos aqui nesta lateral, tá? Eu vou marcar este último ponto que eu fiz, pegar aqui um marcador, marcar este último ponto, ó, ponto de número 85, e vou marcar o primeiro ponto que eu fiz, ó, ok? Igual a gente marcou aqui do outro lado. Agora faço 70 correntinhas, igual eu fiz ali do outro lado, tá? Para formar a segunda alça. Feita as minhas 70 correntinhas, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo neste ponto, ó, onde eu iniciei o acabamento. Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha e virar a minha peça do lado avesso. Nós vamos trabalhar a partir daqui, ó, das correntes que a gente fez para a alça. Eu venho aqui onde eu fiz o meu ponto baixíssimo, ok? Pego esta alcinha, ó, meu ponto tem duas alcinhas, eu pego esta alcinha de trás, tá? A gente vai trabalhar em relevo. Faço um ponto baixo. Este ponto baixo, ele faz parte aqui, ó, da lateral, ok? Então, eu vou marcar aqui com o meu marcador. Ele faz parte dos 85 pontos da lateral. Agora eu venho aqui, ó, nas minhas correntinhas, que é a alça, e pego nessas alcinhas que se formam do lado avesso, ó. Essas alcinhas aqui. Vou pegar nesta alcinha, ó. Fica um pouquinho difícil de inserir a agulha, tá? Porque fica um pouquinho apertado. Faço ponto baixo, tá? Vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha. Preenchidas as minhas correntes com pontos baixos, tá? A gente tem que ficar com 70 pontos baixos aqui na nossa corrente, afinal de contas a gente fez 70 correntinhas. Ó, vou retirar o marcador do meu ponto, ó, vou vir aqui nesta alcinha e vou trabalhar em relevo. Pego uma alcinha e faço o meu ponto baixo. Retorno neste ponto com o meu marcador, tá?
Esses marcadores vai servir para a gente fazer a costura das laterais. Então, é muito importante que vocês coloquem as marcações. Então, vou seguir, ó, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, ó, pegando somente uma alcinha, ok? Eu vou seguir até chegar aqui deste outro lado. Estou chegando aqui, ó, próximo ao meu ponto marcado. Vou retirar o marcador e fazer o meu ponto. Retorno com o meu marcador. Agora eu vou vir aqui nas minhas correntinhas, ó, pegando pelo lado avesso das correntinhas, ó, nestas alcinhas, e faço os meus pontos baixos, tá? Igual a gente fez ali do outro lado. Eu vou prosseguir fazendo os meus pontos baixos, ó. Quando eu chegar aqui no ponto marcado, vou fazer em relevo, igual eu fiz ali do outro lado, e retornar com o meu marcador. Vou percorrer aqui a lateral, fazendo pontos baixos sobre pontos baixos, pegando somente uma alcinha, até chegar aqui onde a gente iniciou esta carreira. Cheguei aqui onde eu iniciei, aqui nas correntinhas eu fui fazendo pontos baixos nas alcinhas das correntinhas. Quando cheguei aqui no ponto marcado, fiz ponto em relevo e retornei com o meu marcador. Agora eu vou fazer o fechamento aqui da minha carreira, inserindo a minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto e fazendo um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E eu vou trabalhar, ó, pegando esta alcinha do meu ponto, eu vou pular a minha correntinha, né, que eu fiz. Vou pegar esta alcinha do meu ponto e fazer o meu primeiro ponto baixo. Eu vou retornar com o marcador e vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, pegando somente uma alcinha, tá? Nós vamos trabalhar este acabamento todo em relevo. Quando chegar aqui neste próximo marcador, eu vou fazer o meu ponto e colocar o marcador. Trabalho meus pontos nas alças, quando chegar neste marcador, faço o meu ponto, coloco o marcador novamente. E neste aqui também, tá? Até chegar aqui onde a gente iniciou, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando sempre pegando somente uma alcinha do meu ponto. Percorri aqui toda a minha carreira, trabalhando em relevo. Cheguei aqui onde eu iniciei o primeiro ponto, eu vou fazer o fechamento com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho para o outro lado, ó. Eu vou pular a minha correntinha, ó. Vou vir neste ponto, pegando somente uma alcinha e faço o meu primeiro ponto da carreira. Coloco o meu marcador e trabalho novamente em relevo, tá? Pegando a alcinha de trás do meu ponto e colocando um ponto para cada ponto de base. Eu vou percorrer esta carreira também da mesma forma, tá? Sempre colocando um ponto para cada ponto. Quando chegar nos pontos marcados, faço os meus pontos e retorno com o marcador, tá? Pra gente não se perder aqui quando for fazer a costura. Eu vou adiantar as minhas carreiras, tá? Vou fazer um total de 6 carreiras. Eu já estou aqui na minha terceira carreira, né? A gente já fez 3 carreiras desta forma. Eu vou fazer mais 3, totalizando 6 carreiras neste acabamento. Finalizadas as minhas carreiras, tá? Então, fiz um total de 6 carreiras, como havia dito. Ó, contando aqui com esta carreira, ó, esta carreira em relevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, eu vou cortar o meu fio para fazer o fechamento aqui da nossa última carreira e também fazer os arremates do fio. Então, vou vir aqui no meu segundo ponto, ó. Este é o primeiro onde está marcado. Venho aqui inserindo a agulha por trás, puxo o meu fio. Eu vou retirar aqui o meu marcador. Venho aqui no meu último ponto, pegando esta alcinha do lado avesso e esta alcinha do meu ponto.
puxo o fio aqui para trás, ó. E assim a gente fez o fechamento. Retorno com o meu marcador aqui neste ponto, né? Que a gente fez o fechamento. E agora eu faço o arremate. Eu gosto de fazer o arremate do barbante, dividindo ele ao meio. Eu pego uma agulha mais fina, passo uma das pontas aqui sobre uma alcinha do ponto e faço um nozinho. Cuidado para não apertar muito e não repuxar o ponto. Faço alguns nozinhos. Agora eu passo entre os pontos, ó, com o auxílio de uma agulha mais fina. Passo aqui entre os pontinhos. E para selar essa ponta, eu gosto de utilizar cola de silicone, tá? Então, eu coloco um pouquinho de cola de silicone. Só um pouquinho mesmo, tá? Não precisa ser muito. Só uma gotinha de cola de silicone. Corto o excesso do fio e jogo essa pontinha para colar ali por baixo do ponto, ó. E é assim que eu faço o meu arremate. Eu vou tirar aqui as medidas, ó, da largura que ficou a minha base com o acabamento. Ela ficou medindo 38 centímetros de largura, tá? Com o nosso acabamento. Eu vou tirar a medida também, novamente aqui, de altura, ó. Ficou com 57 centímetros. E vou tirar também da alça, tá? Então, ela ficou com aproximadamente 50 centímetros. E aqui, ó, entre esta parte da alça até a abertura da bolsa, ficou com 19,5 centímetros. Vou dar início à lateral da bolsa, vou fazer as minhas correntinhas. Eu sempre conto meu nozinho corrediço como a minha primeira correntinha, faço um total de 16 correntinhas. Feita as minhas 16 correntinhas, viro elas do lado avesso e trabalho nas alcinhas do lado avesso. Pulo a primeira alcinha, venho na segunda, trabalho um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha. Vou ficar com 15 pontos baixos nesta primeira carreira. Feitos os meus pontos baixos, faço uma correntinha, pulo a correntinha, venho no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, vou ficar com 15 pontos baixos nesta segunda carreira também. E assim eu vou seguir por toda a minha lateral, tá? Sempre vou fazer a minha correntinha, virar o trabalho e fazer ponto sobre ponto. Eu vou prosseguir desta forma até obter 34 carreiras. Vou adiantar aqui as minhas carreiras e já retorno com vocês. Feitas as minhas 34 carreiras, agora nós vamos fazer um acabamento aqui na lateral desta base, tá? Nós vamos colocar um ponto baixo para cada carreira da nossa base. Nós vamos ficar com um total de 34 pontos baixos aqui nesta lateral. Estou fazendo o meu ponto de número 34 aqui, ó, na minha última carreira. E para fazer a costura desta lateral na bolsa, nós vamos precisar de 35 pontos nesta parte da lateral. Então, eu vou colocar um ponto aqui, ó, neste ponto. Então, este ponto faz parte desta lateral, ok? Eu vou vir aqui no mesmo espaço e vou colocar mais um ponto, porque este ponto aqui vai fazer parte do fundo, tá? Então, como a gente fez 15 pontos baixos, eu já conto como meu primeiro ponto este ponto que eu coloquei aqui junto
com o ponto da lateral, tá? Então, já tenho 2, 3, 4, 5. E assim eu sigo até o último pontinho ali, tá? Até obter 15. Estou finalizando aqui com o meu último ponto, tá? O ponto de número 15, aqui da parte do fundo. Agora eu vou colocar 35 pontos nesta outra lateral, tá? Então, eu vou colocar um ponto aqui no mesmo ponto onde eu coloquei o último ponto do meu fundo, o ponto de número 15. Eu vou colocar o primeiro da minha lateral, tá? Ficando com 2 pontos aqui. Eu vou prosseguir colocando um ponto para cada carreira até ficar com 35 pontos, tá? Eu já conto esse ponto como meu primeiro ponto. Então, já tenho 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Até ficar com 35. Contando a partir do ponto que a gente colocou junto com o último ponto do nosso fundo, ok? Finalizei os pontos do meu acabamento, coloquei meu último ponto aqui, ó. Então, nós ficamos com 35 pontos nesta parte, 35 nesta e 15 aqui no fundo. Ao todo, tem que ficar com 85 pontos, ok? Pra gente fazer a costura lá na nossa base maior. Eu vou tirar aqui as medidas para vocês verem o tamanho que ficou. Então, de altura, ela ficou com 24 centímetros e de largura ficou com 12 centímetros. Então, vocês voltam ao vídeo e faz mais uma base igual a esta, ok? Como esta é minha primeira base, eu vou cortar o fio e fazer o arremate. E a minha segunda base, eu não vou cortar o fio, tá? Eu vou deixar já para fazer a costura. Então, agora eu vou fazer a costura da minha lateral aqui na minha base. Então, vou fazer essa costura do lado avesso, ó. Observem que aqui ela é o lado da frente, ó. A primeira carreira, os pontos estão virados para frente. E a nossa última carreira também, ó, do acabamento em relevo. Então, vou virar ela assim, para o lado avesso, tá? Este é o avesso da minha bolsa. Vou pegar aqui a minha lateral do lado avesso também, ó. Vou iniciar a costura pegando aqui neste ponto, ó, da minha lateral, pegando as duas alcinhas do meu ponto. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizarem bem esta parte da costura, ó. Pego aqui neste ponto. Venho no meu ponto marcado, ó. Pego as duas alcinhas do meu ponto marcado também. Já pode retirar o marcador. Puxo o meu fio e faço um baixíssimo. Vou arrumar aqui que deu uma desfiada. Fiz um baixíssimo. Venho no próximo ponto da minha lateral e venho no próximo ponto da minha base. Faço um baixíssimo e assim vai ser a nossa costura, tá? Eu vou pegando ponto com ponto. Vocês têm que prestar muita atenção nesta parte para não pular nenhum ponto e não dar errado ali quando chegar no final da costura, tá? Se não pegar ponto com ponto, vai ficar faltando ou sobrando ponto ao finalizar a costura. Então, vou seguir fazendo a minha costura, tá? Passando aqui por todos os pontos até chegar aqui nesta outra ponta da minha base, tá? Onde está o marcador. Estou finalizando a minha costura, ó. Tá faltando 2 pontos para finalizar aqui na minha lateral e 2 pontos para finalizar aqui na minha base, ó. Coloco aqui o meu último ponto com um ponto marcado, tá? Vou cortar aqui o meu fio e faço o arremate desta lateral.
finalizada a costura da primeira lateral, ó, fica desta forma. Agora, nós vamos costurar a nossa segunda lateral. Então, nós vamos costurar pelo lado avesso também. Esta é a parte que vai ficar para cima, ó, na abertura da bolsa. E esta parte mais arredondada vai ficar para o fundo, ok? Então, eu viro ela aqui do lado avesso. Coloco aqui, próximo ao meu marcador, e pego o fio do novelo, tá? Vou inserir a minha agulha aqui neste ponto, ó, que é o primeiro ponto aqui desta parte da lateral, e vou inserir aqui neste pontinho marcado. Retiro o marcador, puxo o meu fio, ó, deixo uma pontinha para fazer o arremate, puxo uma laçadinha. Já venho aqui no meu próximo ponto da lateral e venho aqui no meu próximo ponto da base fazendo um baixíssimo, tá? Então, nós vamos seguir da mesma forma que fizemos a costura da primeira lateral, colocando ponto com ponto, aqui ponto da minha lateral com ponto da base e fazendo um baixíssimo, ok? Então, vou prosseguir aqui, já que foi da mesma forma que a gente fez a costura da primeira lateral, e já retorno com uma bolsa já finalizada. Finalizada a costura da segunda lateral, eu já virei a minha bolsa, tá? Para o lado da frente, então vocês viram de vocês, né? Já que está do lado avesso. Já coloquei aqui a minha etiquetinha personalizada. Se vocês desejar, pode colocar também. E coloquei um botão imantado, é opcional, tá? Se vocês não quiserem colocar nenhum tipo de fecho, não tem problema. O botão imantado, eu utilizei esse que tem os ganchinhos, que a gente faz a costura ao redor dos ganchinhos. E a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilha com alguém que adore fazer bolsas de crochê. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!